Tipos básicos e como utilizá-los. Vamos falar sobre tipos. Ao declarar uma variável em JavaScript, você irá se deparar com algo parecido com isso, onde utilizamos as palavras-chave const ou let para definir um novo valor. Uma variável name provavelmente guarda uma string do tipo texto, mas como eu disse, provavelmente, não temos garantia que ao acessar o valor de name, o mesmo será do tipo esperado. Utilizando o TypeScript, podemos garantir que ao definir uma variável, um tipo também será definido. Sendo assim, não poderemos atribuir um valor que não corresponde com a definição. Essa definição é feita junto ao nome da variável e separada pelo operador de 2 pontos. Por exemplo, agora, quando olhamos para essa definição, vemos que o tipo string é o valor esperado para a variável name. Atribuir qualquer outro valor a esta variável, como um número, causará um erro. Bom, mas quais os tipos podemos definir? Existem duas formas de se definir tipo de um valor, utilizando os tipos básicos oferecidos pelo TypeScript ou criando tipos complexos, que serão abordados na próxima aula. Alguns dos tipos básicos do TypeScript são string, number, boolean, array, enum, tuple, unknown, any e void. Para entender melhor essa lista, vamos separá-las em duas partes. Na primeira parte, teremos string, number, boolean e array. Esses valores representam as estruturas mais comuns com as quais trabalhamos. Podemos utilizar string para textos, number para números sendo estes inteiros ou pontos flutuantes, boolean para representar valores booleanos, ou seja, verdadeiro ou falso, e por fim, array para uma lista. Como podemos ver, array contém uma sintaxe extra, onde adicionamos o sinal de maior e menor com string dentro. Isso é o que chamamos de generics, e será coberto logo mais no curso. Por enquanto, pense que toda lista precisa ser de algo. Nesse caso, uma lista de strings. Antes de continuarmos para a parte 2 da nossa lista, precisamos entender como os tipos podem ser utilizados juntos a uma função. Uma função tem valores de entrada e saída, o que indica que ambos podem ser tipados com o uso do TypeScript. Tipar valores de entrada e saída de uma função nos ajuda a entender como utilizá-la, o que devemos fornecer para ela e o que esperar como resultado de sua chamada. Seja function ou arrow function, a sintaxe não muda muito. Podemos definir tipos específicos para cada parâmetro da nossa função com o uso dos 2 pontos. E por fim, adicionar o tipo de saída, o retorno, logo após o fechamento dos parênteses, também utilizando a mesma sintaxe. Vejamos um exemplo. A função sum, somar, recebe 2 valores do tipo number e retorna um number, deixando explícito para quem chama essa função o que deve ser passado e o que esperar como resultado. Voltando à nossa lista, enum, tuple, unknown, any e void. Iniciaremos a parte 2 falando sobre enum. Enum é uma abreviação para enumerated, enumerador em português. Quando temos uma variável que pode assumir valores específicos e de quantidade finita, podemos utilizar um enum para garantir o mesmo. Por exemplo, ao definir um enum para os tipos de pagamento, podemos garantir que uma variável que represente um destes meios não será atribuído a um quarto valor, não pertencente aos especificados. Quando definimos um enum, podemos fazê-lo sem atribuir valores algum a cada propriedade numerada. Por padrão, o TypeScript irá enumerá-las com valores inteiros, sendo assim, credit card igual a 1, debit card igual a 2 e bank transfer igual a 3. Tuple. Quando trabalhamos com listas, podemos utilizar o tipo array. Quando trabalhamos com listas de tamanhos definidos, onde os elementos da mesma podem variar entre vários tipos, podemos utilizar o tuple. Essa é uma forma simples de criar uma lista com elementos de tipos diferentes. Tuples podem ser usados como forma de definir uma função que retorna mais de um valor. A função definida acima retorna o nome e a idade do usuário, passado para ela, ignorando todas as outras propriedades. Unknown e any. Algumas vezes, quando estamos programando, podemos não saber o tipo específico de uma variável que irá receber um valor em tempo de execução, pois esse valor pode vir de um conteúdo dinâmico ou simplesmente aceitamos qualquer tipo. Para estes casos, podemos utilizar o tipo unknown. Outra forma de especificar qualquer tipo de valor é utilizando o tipo any, mas tome muito cuidado, pois any irá remover o que chamamos de type checking, que garante que nossos valores seguem um tipo específico e podemos entendê-los. Tome muito cuidado com o any. Seu uso deve ser muito bem pensado, caso contrário, o uso do TypeScript não fará sentido. Void. Esse é um tipo muito curioso. Ele trabalha de forma oposta ao any, sendo a ausência de um tipo. É normalmente usado para definir os valores de saída de uma função que não retornam nada. Em uma função que define uma novidade para o usuário, podemos definir a sua entrada como sendo do tipo number e a sua saída do tipo void. Nessa aula, cobrimos como trabalhar com os tipos mais básicos do TypeScript e a sua sintaxe para a declaração de variáveis e funções. Na próxima aula, falaremos sobre como trabalhar com tipos complexos, criando nossos próprios tipos e melhorando ainda mais o type checking do nosso código, aumentando a confiança na informação com a qual trabalhamos.